Nesse vídeo, nós vamos conversar com o Dr. Valdemar Ramos sobre uma recente decisão que flexibilizou uma hipótese de saque de fundo de garantia. Dr. Valdemar, a gente teve contato aí com uma decisão que flexibilizou, que aumentou a possibilidade de saque de fundo de garantia. A gente sabe que a Lei 8.036, ela traz uma série de hipóteses para saque de fundo de garantia, mas me parece que teve uma decisão que aumentou isso. Explica para a gente como é que é essa decisão. Perfeito, Gilberto. E eu quero convidar o pessoal que está acompanhando esse vídeo e ainda não assistiu o vídeo em que você mesmo tratou das hipóteses em que é possível realizar o saque do fundo de garantia, previstos aí no artigo 20 da Lei 8.036, que assista, mas hoje o que nós vamos conversar é especificamente de uma situação que teoricamente não está prevista no rol desse artigo 20 da lei do FGTS, em que, levando em consideração as circunstâncias peculiares a um caso concreto, o juiz, e depois essa decisão foi confirmada pelo tribunal, acabou autorizando a uma mãe de uma criança que ela tinha problemas na pele, manchas ou câncer na pele, o nome técnico nós vamos colocar abaixo desse vídeo. Então, como era um problema relativamente grave, mas que, na verdade, o que estava acarretando prejuízo para essa mãe era o custo com a aquisição de medicação, os medicamentos eram caros e essa mãe, a mãe dessa criança, não dispunha de recursos para comprar essa medicação para suprir o tratamento dessa criança. O juiz ele acabou decidindo de forma favorável ao pedido de liberação dos valores constantes na conta do fundo de garantia dessa trabalhadora, e o juiz ele utilizou dois critérios para a liberação desses valores. Embora não conste expressamente que alguma doença dessa natureza ou a compra de medicamento que não seja para uma doença muito grave, como por exemplo HIV ou câncer, que estão previstos aí no artigo 20, no rol do artigo 20 como hipóteses de saque do FGTS, o juiz levou em consideração que a lei do fundo de garantia, especificamente a lei 8.036 no seu artigo 20, é baseado num princípio constitucional. Esse princípio o doutor menciona em vários vídeos, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, com base nesse dispositivo legal, na verdade, desse mandamento constitucional, o juiz entendeu que a lei do fundo de garantia, ela veio a concretizar, a deixar efetivo esse princípio da dignidade da pessoa humana. Então, evidentemente que a questão de saúde, a questão da compra de medicamentos, ali da questão de ausência de recursos dessa mãe querer comprar uma medicação para sua filha para iniciar um tratamento contra essa doença, o juiz concluiu que deveria sim ser aberta a possibilidade, embora não exista expressamente a previsão legal do saque do fundo de garantia para quem tem esse tipo de doença na pele, manchas na pele, mas como essa mãe não tinha recursos para comprar o medicamento para sua filha, o juiz, com base nesse princípio, acabou autorizando o saque do fundo de garantia. Um outro fundamento que foi utilizado pelo juiz foi o fundamento constante na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, especificamente no artigo 4º, e eu vou tentar aqui ser sucinto e ao mesmo tempo ser didático, sem entrar em termos técnicos, mas nesse dispositivo que trata da aplicação das normas, consta que o juiz, ao apreciar uma demanda, se não existir um dispositivo legal regulamentando aquela situação de fato que chegou até o juiz para ele julgar, ele pode utilizar esse dispositivo onde ele vai levar em consideração as normas gerais de direito, a analogia e os princípios gerais de direito também. Então, com base no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o juiz considerou que, por analogia, como existe a previsão da liberação do saque do fundo de garantia em outras hipóteses de doença grave ou até de aquisição de imóvel e outras circunstâncias, o juiz, aplicando a analogia nesse caso concreto, ele considerou que era viável, utilizando a analogia mais a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, proferir uma decisão determinando a liberação dos valores do fundo de garantia para que essa mãe suprisse ali e custeasse as despesas com a medicação para fazer o tratamento da sua filha.
Bom, Valdemar, eu entendi a decisão, uma decisão muito interessante, principalmente que pautou o entendimento judicial, justificando num princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que eu considero o principal de todos os princípios, mas, pelo que eu entendi, houve uma relativização da lei. O juiz, pelo poder que lhe confere, abriu um pouco o que diz a lei, baseado num princípio maior, um princípio constitucional. Eu queria saber a sua opinião verdadeira sobre isso. Você acha que a justificativa ela é plausível? Essa é a primeira pergunta. E por que eu faço essa pergunta? Você acha que isso vai aumentar as demandas solicitando uma flexibilização, principalmente no momento de crise? Vou dar um exemplo para o senhor debater na sua resposta. Uma pessoa que esteja em extrema necessidade financeira, passando por um momento até de falta de subsistência alimentícia, por exemplo. Isso pode ser um motivo justificador e de, perante o Poder Judiciário, solicitar a liberação do Fundo de Garantia baseado no princípio constitucional da dignidade humana? Olha, Gilberto, é uma pergunta excelente, eu diria que é uma pergunta que ela demanda um aprofundamento próprio, é tema de um vídeo específico, até convido você a gravar um vídeo junto comigo sobre esse tema, da possibilidade desse trabalhador que se encontra numa extrema necessidade financeira e passando até por limitações e privações de comprar alimentos, de se vestir, de pagar o transporte, enfim, ainda mais como você bem ponderou nesses momentos de crise, né, econômica. Mas eu vou tentar aqui ser bem sucinto para responder esse questionamento que você mencionou, que foi bem bacana e ao mesmo tempo bem profundo, mas eu já deixo o gancho para a gente aí para ter um papo especificamente sobre esse tema em um outro vídeo onde a gente pode discutir, trocar ideias de uma maneira mais aprofundada. Mas de uma maneira bem resumida, o meu entendimento pessoal, como você perguntou, sim, eu acredito que é possível, embora não exista uma previsão legal, mas é possível utilizar dos princípios gerais de direito, utilizar da analogia também, e no fim, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é uma garantia para esse trabalhador no momento de desemprego ele ter esse valor como um auxílio para ele conseguir depois uma nova oportunidade de trabalho. Então, para que ele não fique desamparado no momento de desemprego, ele tem esse fundo de reserva que é uma proteção para esse trabalhador. Uma vez que mesmo ele estando empregado, ele se encontrando numa situação que ele não está preenchendo os requisitos do artigo 20 da Lei 8.036, utilizando esse princípio constitucional que pode sim ser considerado como auto-aplicável, como um princípio efetivo e não só um princípio programático, e eu vou tentar evitar aqui termos técnicos, mas um princípio programático seria, de uma maneira bem simplista, explicando um princípio teórico, não auto-aplicável ali nas questões de fato apresentado pelo Poder Judiciário. Mas eu acredito que sim, nós podemos utilizar esse princípio da dignidade da pessoa humana nessa situação que essa pessoa se encontra num momento de adversidade financeira muito grave, evidentemente que como nesse caso que a mãe precisava comprar uma medicação para sua filha, nesse caso dessa pessoa que tem uma adversidade financeira até para comprar alimentos, tem que ser analisado especificamente caso a caso se realmente a situação de fato comporta essa circunstância que permite o juiz aplicar esses princípios e autorizar também o saque do fundo de garantia. Isso viabiliza sim um pedido através de uma ação judicial da liberação dos valores do fundo de garantia, mas como eu expliquei para o doutor, eu vou deixar essas particularidades de procedimentos até para a gente se aprofundar mais nesse tema, que é um tema bastante relevante levantado agora, para um próximo vídeo, mas de forma resumida, a minha opinião pessoal que sim, pode ser fundamentado, existe elementos jurídicos, tanto da doutrina quanto da jurisprudência e os princípios gerais de direitos que podem ser utilizados para sustentar uma tese judicial, para se requerer judicialmente a liberação do fundo de garantia nessa hipótese de adversidade financeira. Valdemar, você tem razão no sentido de que essa é um tema que merece um vídeo próprio, mas a sua explicação para mim ela foi brilhante, eu concordo plenamente com ela, inclusive no seu primeiro exemplo sobre medicamento, eu acho de uma honestidade uma ação como essa,
sensacional, porque se fosse analisar a Constituição ao pé da letra, a saúde seria obrigação do Estado, então poderia se demandar contra o Estado para que este forneça medicação específica para essa pessoa necessitada. Mas a pessoa, ao invés de cobrar do Estado, foi atrás de um dinheiro que é dela, só estava preso por ocasião de uma lei específica do Fundo de Garantia. Então a ação é de uma honestidade muito grande. Eu acho que esse é um tema que a gente deve debater num próximo vídeo e agradeço imensamente você que esteve aqui até neste momento do vídeo. Convido para entrar nesse debate dessa questão, que é extremamente interessante. Mande aí a sua opinião sobre essa questão específica, que é muito interessante. E peço para que você se inscreva no nosso canal aqui no YouTube e visite nosso site www.saberalei.com.br. Um abraço e até a próxima.